Amém, para a gente terminar logo. Está todos na paz do Senhor, amém? Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Pessoal, graças a Deus por estarmos aqui nessa noite, né? Para aprendermos a palavra do Senhor, pelos louvores ao Senhor. Somos gratos a Deus, né? Pela vida de cada um de vocês, né, que aqui chegaram. Né? A gente sabe que as crianças elas zoam um pouco, mas é assim mesmo. Né? A gente já fomos crianças, mas é importante, né, a gente ouvir a palavra do Senhor. Né? E antes do lanche, nós vamos aqui meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 20. Diz assim: aonde abundou, vamos ver comigo as crianças? Vamos lá. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Pois é. O que é pecado? Né? A Bíblia diz, vamos lá, se vocês ficarem usados, não receber de volta. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? A irmã Janaina falou que pecado, né, vocês não falou que é como luto, né? É como a escuridão. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Pecado significa transgredir, né? A lei de Deus significa cometer infração. Por exemplo, para os adultos aqui, né, vocês que estão andando de bicicleta, vai chegar a época que vocês vão andar de moto, ouvindo? Vai chegar a época, olha só, vai chegar a época que vocês vão andar de moto, vão tirar a habilitação. E o que é que acontece? Quando vocês estiverem andando na BR, né, de carro ou de moto, vai ter as plaquinhas, né, 60 km por hora. Vocês sabem o que é radar? As BR têm os radares, né? Não podemos o quê? Ultrapassar a velocidade. Então nas BR, nas pistas, olha só, lá vai ter os radares, 80 km por hora. Se a gente passarmos de 80, o radar vai acusar na plaquinha do carro e vai vir uma multa para a gente pagar. Né? Então assim é o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, né? E destituídos, afastados estão da glória de Deus. Aonde começou o pecado? O pecado começou lá no Jardim do Éden. O primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é Gênesis, e o último é o Apocalipse. Vamos lá. O primeiro livro, diga comigo, as crianças, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Foi onde tudo começou. Pois bem. O que é que acontece? Agora comigo, viu? O que é que acontece? A Bíblia diz no livro de Gênesis, pessoal, que quando Deus criou Adão e Eva, qual foi o primeiro casal da terra? Foi Adão e Eva. Olha só, Deus colocou, já tem criança que vai perder pipoca, né? Quando Deus colocou Adão e Eva, olha só, lá no Jardim do Éden, Deus tinha vários tipos de fruteiras na época. Né? Tinha pé de coco, pé de banana, pé de milho, pé de vários tipos de fruta. Mas uma árvore Deus colocou lá e disse, vamos supor, o pé de maçã. Deus disse, olha Adão, de todas essas árvores aqui, esses frutos vocês podem comer. Mas tinha uma árvore lá no jardim, e Deus quando criou Adão e Eva, Deus disse, olha, só não mexa nessa árvore aqui. Porque no dia que vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês morrerão. E a Bíblia diz, pessoal, que Eva, que era a esposa de quem?
De Adão. Tá aprendendo, né? Eva, que era a esposa de Adão, olhou tanta coisa que tinha, né, para se comer, o caju, a cana, o coco. Ela resolveu desobedecer a palavra de Deus. Ela olhou para aquela árvore que era proibida, né, seu Raimundo? Que não podia comer do fruto, tanta coisa que tinha para comer, né? Mas foi comer aquilo que Deus tinha proibido. E a Bíblia diz que ela pegou, né, do fruto e comeu e deu ao seu esposo. Quem era o esposo de Eva? Adão. Adão. Por causa disso, quando Adão e Eva comem, olha só, preste atenção. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E eles perceberam que estavam nus. E eles começam agora a se esconder da presença de Deus, né? Antes, até então, eles não se escondiam de Deus. Mas agora eles escondem da presença de Deus. E ali começa o pecado. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, esse pecado passou para toda a humanidade. E o pecado cada vez mais se alastra. O pecado de Adão é um pecado hereditário. A gente sabe, irmão Raimundo, sua esposa. Quando a gente vamos no médico, por exemplo, né? A gente chega lá, vamos supor, está com problema de diabetes, com problema de hipertensão, com problema de câncer, de alguma coisa. O que é que os médicos perguntam? Olha só, se a pessoa chegar com uma determinada doença, o médico pergunta, sabe o quê? O seu pai teve essa doença? Pergunta ou não pergunta? Isso se chama mapeamento, né? Ele vai fazer um mapeamento da sua família, né? Seu pai já teve problema na garganta? Ah, meu pai tinha. Ah, então é hereditário, porque passou do pai para o filho. Então assim o pecado de Adão e de Eva passou para toda a humanidade, né? Esse pecado de Adão e Eva foram imputados a nós, seres humanos, né? Mas só que será, seu Raimundo, que eu só sou pecador por causa de Adão? Não. Eu só tenho o pecado de Adão que passou a nós, né? A Bíblia diz que nós todos já nascemos em pecado. A única pessoa que nasceu sem pecado foi Jesus, né? Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? Mas a Bíblia diz que nós temos os nossos próprios pecados. Todos nós cometemos pecados durante todo o santo dia. Seja por palavra, seja por atitudes, né? Agora, existe uma diferença, né, quando a gente lê a palavra de Deus, é que, por exemplo, eu, né, um testemunho meu, quando eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu pecava e tinha prazer no pecado, né? Eu sabia que estava errando e continuava tendo prazer. Mas quando a gente lê a Bíblia e conhece a palavra de Deus e tem o Espírito Santo de Deus, isso não me transforma, pessoal, numa pessoa que não tem pecado, não. Mas hoje é diferente, porque quando eu peco, hoje o Espírito Santo já me lembra da palavra de Deus e eu peço perdão ao Senhor. E procuro fazer o mínimo possível para errar diante de Deus, né? Então, onde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou o que? A graça. O pecado, né? O pecado ele é tão terrível, lá em Isaías 59:2, a Bíblia diz assim, ó: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Olha só. Então, o que nos separa de Deus é o pecado, né? As crianças, vamos lá comigo? Olha só. O que separa o homem de Deus hoje é o quê? O que separa o ser humano hoje de Deus é o quê? O que foi que deixou Deus triste lá quando Adão pecou? Foi o quê? Foi o pecado.
O que separa o homem de Deus é o pecado. Mas aí, então, o que fazer, né, para nos aproximar de Deus? A Bíblia diz, né, daqui a pouco estou encerrando, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga comigo, graça. Graça. Vamos lá. Eu já disse a vocês que o pecado é como a gente passar no semáforo, no vermelho, né? Se está vermelho e você passa, a gente, né, transgredimos, né? Vamos levar o que? Uma multa, né? Pode atropelar alguém. Então, o que é a graça, pessoal? A graça é um favor, né? É um presente de Deus, é algo imerecido, né? A Bíblia diz que a graça, sabe quem é a graça? É Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo, ou seja, o homem pecou, o pecado não abundou, mas a graça veio em super. Vamos lá, olha aqui, ó. O pecado, diga assim comigo vocês, ó. O pecado, ele é abundante. Mas a graça é superabundante. Vou explicar para vocês. Sabe o que é que significa isso? Olha só, olha aqui, ó. Sabe o que é que significa isso? É que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Por exemplo, se a graça de Deus, ela inunda, né? Vamos supor que o nosso pecado é como uma poça. Já a graça de Deus é como um açude. Vê se vocês compreendem. O pecado, o meu pecado, irmão Júlio, é maior. O meu pecado é como um açude. Aí vem a graça de Deus como uma barragem. Aí você diz, irmão Júlio, o meu pecado é como uma barragem, porque é grande. Aí vem o Senhor dizendo, mas a minha graça é como um rio. Aí você diz, irmão Júlio, mas eu sou tão pecador, que eu acho que a minha graça, eu acho que é como um rio, de tão grande que é. Aí o Senhor vem dizendo, a minha graça, Jesus Cristo, o amor dele por sua vida, é como o oceano. Vocês estão compreendendo? A graça de Deus, o amor de Deus por nossa vida, vai ser sempre maior do que o nosso pecado. Né? E a Bíblia diz que pela graça de Deus sois salvos. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Né? E aqui eu vou encerrar. A Bíblia fala que Jesus certa vez estava ensinando a palavra dele. Estava assim como, olha aqui, preste atenção. Jesus estava, né, pregando a palavra de Deus, dizendo que eu estou aqui, no meio das pessoas. E aí trouxeram um paralítico. E aí, irmão Raimundo, a multidão era tão grande, 4 homens levando um paralítico. Chegaram assim, não conseguiram passar no meio da multidão. Hoje, se entrar uma pessoa aqui, dá para entrar, não dá? Dá. Né? E chegar até aqui, porque tem pouca gente. Mas na época que Jesus estava ensinando a palavra dele, a multidão era grande. Olha só isso aqui, ó. Jesus ensinando a palavra e a multidão grande, eles olharam e não tinha como passar como aquele paralítico. Aí eles olharam para o telhado. Aí disseram, vamos botar ele por cima. Subiram o paralítico, abriram o teto e desceram o paralítico onde Jesus estava. Aí a Bíblia diz, aqui em Marcos capítulo 2, que quando viram a fé daquele homem, né, amigos, né, que queriam ver o bem daquele homem, colocaram aquele paralítico diante de Jesus. Sabe o que foi que Jesus disse para ele? Perdoados são os teus pecados. Por que Jesus disse perdoados são os teus pecados se o homem era paralítico? Não é interessante isso? Eu vou explicar para vocês. É porque, pessoal, o pecado, olha só isso aqui, ó.
Ó, para a gente encerrar. Você fica assim. Olha só, quando Jesus disse, perdoados são os teus pecados, é porque o pecado da gente é pior do que qualquer enfermidade física. O meu pecado é pior do que uma cegueira, do que um problema de osteoporose, de artrite, de artrose. O meu pecado é pior do que qualquer coisa. Por quê? Porque é o meu pecado que, se não for perdoado por Jesus, vai me levar para onde? Para o inferno. Né? Aí a Bíblia diz, olha só, que Jesus tratou logo o que? O principal. Perdoados são os teus pecados. Vamos lá. Jesus disse o que para o paralítico? Perdoados são os teus pecados. Olha só. Quando Jesus diz isso paralítico, né? As pessoas que estavam de lado, vamos aqui, ó, vamos fazer a cena, ó, tá vocês para trabalhar. Quando Jesus disse, vem cá tu, faz de conta que eu sou Jesus, né? Longe de mim. Aí você chega aqui. Aí eu digo, perdoados são os teus pecados. Aí quem estava aqui na multidão, olha só, vocês vão dizer isso aqui, ó. Vocês vão dizer isso aqui. As pessoas começaram a dizer, ó, quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Se esse homem não é Deus. Vai, diz vocês. Vai. Eu vou dizer, vocês entenderam? Esquece aí que pensa que quem pensa que é esse homem aí para perdoar pecado? Né? Foi o que aconteceu. Vamos lá. Perdoados são os teus pecados. Vai. Esse homem aí para perdoar pecado. Vai. Quem pensa que ele é para perdoar? Quem é que ele pensa que é para perdoar pecado? Vai. Jesus. Não, peraí. Olha só, a Bíblia diz que a multidão começou a dizer isso. Olha. Quem ele pensa que é para perdoar pecado? Ele é Deus. Aí agora o que acontece? Olha só. Olha só, o paralítico está aqui, lembra? Eu vou encerrar. Aleluias. Glória a Deus, Deus está aqui, viu? A Bíblia diz que Jesus olhou para eles, vai, diz de novo, vocês. Não, peraí. Vai. Para perdoar. O que ele acha, né? Para perdoar pecado, vai. Aí Jesus olha para eles, ó, para a multidão, e diz assim, olha só o que Jesus diz, ó. Vocês acham que é difícil perdoar pecado? Não. Eles não disseram nada disso, deixa eu dizer. Qual é o mais fácil? É perdoar os pecados dele? Olha o que Jesus disse para o paralítico. Qual é o mais fácil? É perdoar os pecados dele? Ou dizer ao paralítico, homem, levanta, pega a tua cama e anda, e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que ele foi para a casa dele. Aí eu vejo aqui, a gente encerra, ó. Jesus curou o quê? Primeiramente, Jesus curou a enfermidade dele? No pecado. O que foi que Jesus disse logo? Perdoados são os teus pecados. Aí eles começaram a dizer o que, o pessoal? Vai. Quem esse homem vai? Aí Jesus agora diz, olha, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, aí vai, manda ele embora. Então, olha só, pessoal, aqui eu estou encerrando, ó. Olha só, estou encerrando, ó. Então, o nosso Deus, Ele é poderoso. Ó, José, vai ficar sem lanche? Viu? O nosso Deus, Vem pra cá. estou encerrando já. O nosso Deus, Ele é poderoso para perdoar tanto o nosso pecado como as nossas enfermidades. É da vontade de Deus perdoar uma cegueira? É. Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus ressuscitou os mortos, mas o mais importante na Bíblia Sagrada é o perdão dos nossos pecados. É eles que me afastam de Deus. Né? E só Jesus, né? Só Jesus que é o que? É a graça. É a graça, pode nos livrar do poder do pecado e da morte. Amém? Amém. Então, a Bíblia diz, ó, que é melhor a gente ir para o céu cego de um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. Aí a Bíblia vai dizer, se os teus olhos
te escandalizar, é melhor que fosse para o céu, porque lá não vai ter cegueira. Essa coisa fixa é só aqui. A Bíblia diz, se a minha mão, olha só as crianças, se a minha mão direita me escandalizar, é melhor que fosse, tivesse só uma mão. É melhor ir para o céu aleijado de uma mão. Ou seja, quando fala de mão, fala de tocar daquilo que não é nosso. Né? A Bíblia diz, é melhor ir aleijado de uma perna, fala de quê? De andar por caminhos tortuosos, do que ir para o céu com as duas pernas. Né? Então veja quanto é importante o perdão de pecado. E Jesus está aqui no nosso meio. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Né? Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para a meditação de vocês. O nosso Deus, ele é poderoso, né, para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, pecado, que a gente falou é o quê? É fazer o que não agrada a Deus. Pecado começou aonde? Lá no jardim do Éden, né, no livro de Gênesis. Quem foi o primeiro casal que pecou? Foi quem? Eva e Adão. Né? Esse pecado se alastrou, mas quem é a solução hoje para o nosso pecado? A graça, quem é? É Jesus. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos